Castro, nutricionista, e no vídeo de hoje a gente vai entender o que são proteínas e por que elas são tão importantes para o nosso organismo. Primeiro, proteínas são um conjunto de várias moléculas de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles podem ser classificados em aminoácidos essenciais, aqueles que a gente precisa consumir através da alimentação, e tem os aminoácidos que são considerados não essenciais porque o nosso próprio corpo sintetiza determinados aminoácidos. Mas tem aqueles também que às vezes o nosso corpo sintetiza, mas ele não sintetiza em algumas condições fisiológicas, quando a gente está doente ou alguma condição específica, a gente não sintetiza na quantidade que a gente precisa, então ele é chamado de condicionalmente essencial e por isso a gente precisa de uma ingestão através de alimentação ou suplementação para que ele tenha a função no nosso organismo. Primeiro a gente precisa entender que as proteínas, elas são sintetizadas no nosso organismo a partir do nosso código genético, a partir do nosso DNA. Então, o nosso DNA, ele recebe uma mensagem externa, de algum estímulo externo. O meu DNA, ele vai transcrever um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro tem a minha mensagem lá do DNA. Para quê? Para sintetizar uma proteína. E como que ele vai sintetizar isso? Ele vai sair aqui do núcleo da célula, ele vai para uma estrutura da célula que são chamadas de retículo endoplasmático rugoso, mas isso não importa saber agora, mas é importante para a gente entender algumas coisas lá na frente. E aqui, nessa estrutura da célula, ele vai unir várias moléculas de aminoácidos. Aqueles aminoácidos podem ser os essenciais, os não essenciais e os condicionalmente essenciais. Então ele vai juntando esses aminoácidos a partir da leitura que ele fez aqui do meu DNA e ele vai formar uma molécula de proteína. Essa proteína, ela pode ser um hormônio, pode ser uma enzima, pode ser uma molécula que vai ter uma função muito específica para dentro daquela célula, ou ela vai sair daqui e vai ter outras funções para aquele organismo, para o meu sistema. E aí tudo isso é controlado a partir de quem? Do meu DNA. E quem é que faz o RNA mensageiro? É um gene. Então, essa mensagem que o meu DNA recebe, na verdade, é para transcrever um RNA mensageiro e fazer essa proteína, e quem tem essa estrutura é o meu gene. Então, o conceito de gene é a estrutura que está lá no DNA que vai fazer o RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai dar origem a uma proteína. Por isso que é tão importante a gente entender o conceito dos genes e que cada pessoa tem seus genes bem específicos, funções e capacidades específicas nos seus genes, então é por isso que é muito importante a gente entender esses conceitos dos genes e da nutrigenômica para a gente conseguir personalizar quais são as recomendações para cada indivíduo. Um exemplo muito comum de um aminoácido condicionalmente essencial e muito conhecido se chama glutamina. A glutamina, o nosso corpo é capaz de sintetizar, mas em algumas condições específicas, quando a gente fica muito doente, a gente não consegue sintetizar a quantidade de glutamina que o nosso corpo precisa. E a gente precisa através da ingestão da alimentação ou até mesmo através da suplementação para conseguir atingir a quantidade suficiente, todas as funções que a glutamina vai ter de suporte para o sistema imunológico, de suporte para o intestino, que são as funções específicas desse aminoácido glutamina. Outros aminoácidos muito conhecidos são os aminoácidos de cadeia ramificada, os famosos BCAAs, que se utilizam em academias para ganhar músculo. Isso vai ser tema de outros vídeos, mas eu já estou adiantando que os BCAAs, que é leucina, isoleucina e valina, eles são aminoácidos específicos que têm a capacidade de fornecer energia para o músculo. Então o músculo esquelético, ele utiliza esses 3 aminoácidos como fonte de energia e é por isso que eles ficaram tão conhecidos na área esportiva. O que eu quero passar aqui e que a gente precisa entender em relação ao que são proteínas é que eles são formados por esses conjuntos de aminoácidos específicos e que o nosso próprio corpo sintetiza, e é para isso que a gente precisa ingerir bem os alimentos fontes de proteína para fornecer uma boa quantidade de aminoácidos durante o dia. E é por isso que também o mais interessante é consumir várias fontes de proteínas diferentes para ter uma ampla gama desses aminoácidos, principalmente os essenciais, no meu organismo. E com isso eu consigo sintetizar as proteínas que o meu corpo necessita. Tá? Então, essa mensagem, vamos fazer novos vídeos sobre suplementação em relação à proteína, se é necessário ou não. E fique ligado no próximo vídeo e curta esse vídeo,
compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau!